Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, pela vontade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por título ou por tema Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. A lição de hoje que vamos estar estudando é a lição de número 7, que tem por título O Povo de Deus, Ovelhas do seu rebanho. O texto áureo está registrado em Ezequiel, capítulo 34, verso 11, que diz: Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. A verdade aplicada diz: o povo de Deus é comparado a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. Temos aqui 3 objetivos na lição de hoje. O primeiro deles é apresentar os tipos de ovelha no rebanho de Deus. O segundo, mostrar as ovelhas carentes de cuidados especiais. E terceiro, explicar o julgamento de Deus no meio do rebanho. O texto de referência está registrado em Ezequiel, capítulo 34, que vai do verso 17, 18, 19 e 20. Você que tem a sua lição, você pode estar fazendo uso da mesma, se não, pode fazer uso da palavra de Deus, a Bíblia, aí no livro de Ezequiel, capítulo 34, do verso 17 ao versículo 20, que diz o primeiro versículo: E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Então, esta é a leitura de referência para o tema desta lição de hoje, aonde a introdução vai nos dizer que nesta lição abordaremos o relacionamento de Deus com seu povo, destacando o seu cuidado, julgamento e promessas, bem como algumas características e atitudes presentes no meio do povo de Deus. O primeiro tópico vem falando sobre o povo de Deus como rebanho de ovelha. E aí nós vemos que em diversos textos bíblicos encontramos referências metafóricas do povo de Deus como ovelhas. Por exemplo, no Salmo 23, Isaías 53, verso 6, Ezequiel 34, João capítulo 10. Assim, é fundamental refletir sobre esta comparação bíblica, pois muito contribuirá na compreensão acerca das características dos que pertencem ao Senhor, suas necessidades, limitações e como se dá nosso relacionamento com Deus. Que o Espírito Santo nos esclareça em tão valioso estudo. E aí, o primeiro ponto desta aula vem falando sobre algumas características de uma ovelha. E isso é muito importante para que nós, como cristãos, possamos entender. Porque o Senhor sempre se colocou como pastor. E ele diz lá: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, entre essa comparação do bom pastor, que é Cristo, e os pastores que muitas vezes têm se tornado lobos, né? Ou aquele pastor que não é verdadeiramente o pastor, que quando viu o perigo, ou quando o lobo vem, né, ele foge e deixa as ovelhas ao Deus dará. Então, o Senhor, ele vai pautar aqui essas qualidades, não só do pastor, mas também das ovelhas, características de uma ovelha. E a primeira delas aqui, conforme o texto diz, que as Escrituras Sagradas contêm uma rica diversidade de expressões literárias, usadas por diversos escritores sob a inspiração divina para comunicar a mensagem de Deus à humanidade. Assim, quando Deus falou por Ezequiel que os judeus eram ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, conforme registra aí Ezequiel 34, verso 31, o público de Ezequiel
tinha em mente o que significava um rebanho de ovelhas, pois fazia parte do cenário palestino. A enciclopédia de Bíblia teológica e filosófica registra alguns motivos para os crentes serem chamados de ovelhas. Primeiro, ovelha é um símbolo claro de dependência do crente a Deus. Então, o primeiro ponto é que uma ovelha, ela é sempre dependente do pastor. Ele é um animal dócil. Então, aonde o pastor guia, elas acompanham. Então, a gente vê, tanto na prática como através das escrituras, que o pastor leva as ovelhas aos pastos verdejantes, conforme está registrado, né, no Salmo 23. É o pastor que leva as ovelhas às águas para que elas possam beber. É o pastor que leva essas ovelhas ao aprisco, né? E quando alguma delas se desgarra, ela fica perdida. Então ela se torna uma presa fácil para os lobos, para os inimigos. Então é por isso que o Senhor diz que ele tinha 100 ovelhas, e quando percebeu que uma delas tinha se desgarrado, ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela que se desgarrou, porque ela corria perigo de morte. Ela estava à mercê da sorte, e com certeza, se ela não fosse encontrada, seria o fim daquela ovelha. Então a gente vê, através desse ponto 1, que a ovelha, ela é um animal que é 100% dependente daquele que cuida dela, ou seja, do seu pastor. E nós não somos diferentes quando comparado a ovelhas. Então, como ovelhas desse aprisco do Senhor, nós precisamos ser dependentes desse sumo pastor que é Cristo. Precisamos estar debaixo da sua mão poderosa, porque ele nos guarda, ele nos consola, ele nos orienta, ele nos guia, ele dirige os nossos passos, enfim, ele é o sumo pastor. Então, irmãos, quando nós nos rebelamos, quando nós nos revoltamos contra as coisas de Deus, nós não estamos sendo ovelhas, nós estamos nos tornando bode, né? Bode é aquele animal arisco, ele gosta de briga, ele gosta de pular, ele gosta de subir em lugares altos. A ovelha é diferente, ela geralmente se acomoda no lugar em que ela está, ela espera o momento certo. A ovelha não berra à toa, a ovelha chora, mas ela não se desespera, ela não entra em pânico, ela não briga, ela não fica se degladiando com as outras. Então é bom a gente entender isso, porque quando o Senhor faz a comparação do povo de Israel a um rebanho de ovelhas, nós como cristãos nos dias atuais também somos considerados ovelhas desse aprisco que o Senhor Jesus nos colocou, porque ele nos resgatou, nos tirou daquela vida pecaminosa que tínhamos e nos transportou das trevas para a verdadeira luz. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, vem falar sobre uma natureza semelhante às ovelhas, de impotência em relação à existência terrena e da vida além. Ou seja, a ovelha, ela não está preocupada com o amanhã, ela não está preocupada em explorar alguma coisa. Ela se contenta com o que tem. Se ela tem alguém que os guia, que leva as águas ao pasto e coloca ela no lugar adequado para ela dormir, ela não vai reclamar, ela está satisfeita com aquilo. E quantas vezes, irmãos, a gente fica olhando por cima da cerca, tentando ver o que tem do outro lado, porque a gente está ansioso e quer alcançar mais e mais e mais, e muitas vezes conseguimos pular a cerca e sair de debaixo da proteção do Senhor, que é o nosso pastor. E qual é, né, a dificuldade ou o risco que corremos? É o risco de perder a nossa salvação, de sermos destruídos, né, ou engolidos pelo pecado, engolidos pelo inimigo. Então, irmãos, precisamos estar atentos, porque segundo o que nós vemos aqui, a natureza da ovelha é semelhante a uma natureza de impotência, ou seja, ela não está preocupada com as coisas, porque ela depende 100% da orientação do Senhor. Então, o que Deus manda fazer, ela faz. O Senhor manda ir, elas vão. O Senhor manda vir, elas vêm. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, ovelhas são usadas como emblemas de mansidão, simplicidade e inocência. Ok? Então, mansidão.
A ovelha é mansa, como já falei a princípio, ela não fica lá degladiando. Agora coloca lá os cabritos juntos para você ver o que acontece. Não demora muito, eles estão chifrando uns aos outros, né, brincando, medindo força uns com os outros, e berra e faz um escândalo terrível. A ovelha, ela é mansa, ela é simples, ela tem simplicidade no seu jeito de ser, entendeu? Segundo, ela é inocente, ela não tem malícia, ela não faz coisas que muitas vezes os cabritos faz, né? Não tenta fugir da onde está, né? Se você, por exemplo, tem muitos exemplos bíblicos, se você pega uma ovelha e leva para o sacrifício, ela chora, mas ela não se debate para fugir, ela se deixa dominar, porque essa é a natureza da ovelha. É por isso que o Senhor nos compara como ovelhas, porque é dessa maneira que nós precisamos estar na presença do sumo pastor. Ele é quem nos conduz. Por isso, irmãos, nada de ficar ansioso, como o próprio Senhor Jesus disse. Ficar ansioso com o que vai comer hoje, com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir, o que vai fazer, como vai fazer, etc. Basta cada dia o seu mal. O importante é que o Senhor está cuidando de você hoje. Amanhã o Senhor proverá. E até porque, irmãos, nós nem sabemos se vamos estar aqui. Vamos viver esse momento como se Cristo voltasse logo, porque cada dia pertence a Deus, e o Senhor disse que cada dia tem o seu próprio mal. Então, se hoje não está bom, vamos agradecer a Deus e ficar debaixo da proteção do Altíssimo, porque hoje foi o dia que o Senhor nos fez. Esse dia é o dia que Deus preparou para nós. Então, vivamos na paz do Senhor e sejamos como este símbolo, né, trazendo essas qualificações ou essas qualidades de ovelha. E com certeza o Senhor se agradará e nos abençoará. No segundo ponto, nós vemos também que a ovelha conhece o seu pastor. E esse é um ponto importantíssimo. Existem muitos pastores, mas apenas um pastor é o pastor verdadeiro. Quando o Senhor Jesus proferiu a parábola do bom pastor em João 10, ele menciona uma importante característica da ovelha. E segue, porque conhece a sua voz. João capítulo 10, verso 4. E das minhas ovelhas, aqui eu estou acrescentando, né? Aqui está dizendo, das minhas sou. Eu estou dizendo, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, verso 14. São expressões que retratam uma relação íntima entre pastor e ovelhas. Trata-se de um conhecimento fruto de relacionamento. Cada pessoa que diz ser discípula de Cristo precisa crescer no conhecimento acerca de Jesus Cristo, conforme está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Conhecimento que resulta em seguir João capítulo 10, verso 4, e confiar, Salmo capítulo 9, verso 10. Então essas qualificações, ou essas qualidades, precisam estar em nós. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor, precisamos conhecer o nosso pastor, para que não venhamos nos confundir e seguir após a voz de um pastor que na verdade não é pastor, é o enganador. Então, irmãos, quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor, menos risco vamos correr de nos apartar do verdadeiro pastor que é Cristo. O Senhor Jesus, ele diz que conhece as suas ovelhas, e elas o conhecem, e conhece a sua voz, conhece e sente o seu cheiro, né? Até porque, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que ter o cheiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque estamos amalgamados, ou seja, nos tornamos uma só massa com Cristo. Não é à toa que Paulo diz que ele já não vivia, mas Cristo vivia nele. Por quê? Porque ele tinha morrido para as coisas materiais desta vida, para as coisas do mundo. Então agora ele vivia para o Senhor Jesus. Ele vivia para agradar, para fazer a vontade do Senhor. Não é diferente conosco nos dias em que vivemos. Precisamos nos dedicar ao conhecimento do Senhor através da sua palavra. Quanto mais pesquisarmos, quanto mais estudarmos a Bíblia, mais conhecimento vamos obter acerca do Cristo ressuscitado, o nosso Redentor. Portanto, meus amados irmãos, a ovelha
ouve e segue o pastor. Como resultado de conhecer as ovelhas, ouve e segue o pastor, conforme está registrado em João 10, verso 4, né? O F.F. Bruce escreveu: mais de um rebanho podia ser abrigado em um destes cercados, curral das ovelhas. O pastor precisava somente chamar da entrada, e suas ovelhas reconheciam sua voz e se aproximavam. É preciso que cada cristão esteja atento para ouvir e distinguir a fala do bom pastor, bem como disposto para obedecer. Em certa ocasião, o Senhor disse a alguns ouvintes que quem é de Deus, ou seja, quem verdadeiramente tem Jesus como seu pastor, escuta, não apenas ouve com atenção, mas obedece às palavras de Deus, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, verso 47. Então, quando Deus fala conosco, se nós somos ovelhas obedientes ao sumo pastor, quando Deus fala conosco através da sua palavra, nós vamos ouvir esta palavra e vamos praticar a palavra. Porque o segredo da vitória está em obedecer à palavra de Deus, à voz de Deus, e cumpri-la. Se Deus manda você vir ao seu encontro, você vai. Se Deus manda ficar, você fica. Você não é aquela ovelha ociosa que fica inquieta o tempo todo, procurando alguma coisa que satisfaça, mas você descansa. Você descansa em Deus, porque você está abrigado, você está no esconderijo do Altíssimo. E lá nada de mal pode acontecer. A prova disso é que o Senhor Jesus, como bom pastor, ele não precisa ir lá dentro do curral e ficar tocando nessa ou naquela ovelha, mas ele chega, conforme diz aqui, ele chega na porteira do curral e ele chama as ovelhas. Elas ouvem a voz, identificam aquela voz e sabem que aquela voz é do sumo pastor, do seu pastor, alguém que elas confiam. E imediatamente, se elas estiverem deitadas, elas se levantam e vão até a porteira ao encontro do pastor. E dali para frente, elas estão debaixo da sua autoridade, dependentemente daquilo que acontecer, elas estão sob a guarda do sumo pastor. E é assim que nós temos que estar. Se nós nos rebelamos contra o nosso pastor, é porque estamos sendo filhos de Belial, porque ele é o bode velho, e aqueles que o seguem são cabritos. E essas pessoas, com certeza, precisam passar por um novo nascimento, para que a sua natureza carnal, a sua natureza pecaminosa, seja transformada e ela se torne ovelhas desse aprisco maravilhoso, que é o aprisco do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo tópico aqui vem falar sobre ovelhas debilitadas. Há ovelhas que espiritualmente portam deficiências, ou seja, necessidades especiais. Muitas delas andam em cadeiras de rodas ou de muletas da fé, vivendo todo dia como aquele coxo na porta chamada Formosa do templo em Jerusalém, pedindo esmolas, morrendo à míngua, perto do alimento, da cura e da saúde espiritual, conforme registra Atos, capítulo 3, versículo 1 a 8. Irmãos, não são poucos essas pessoas com comorbidades espirituais. Conforme o comentarista nos fala aqui, nesse contexto, que de pessoas que estão paralisadas, andando de cadeira de roda, aleijadas, andando de moletas, outros sendo puxados, outros sendo empurrados. Por quê? Porque eles são pessoas que ainda não acordaram para a vida, elas ainda não entregaram 100% as suas preocupações, a sua vida nas mãos do Senhor. Elas não são 100% dependentes do Senhor. Elas ainda não estão na classe da inocência, como vimos. Ou seja, a ovelha, ela é inocente, ela vive na inocência. Ela não é aquele animal exploradora que sai explorando, né? Porque ela depende 100% do pastor. E o problema é que muitas vezes nós, como ovelhas, queremos conquistar as coisas ou fazer as coisas segundo a força do nosso braço.
Nós queremos dar uma mãozinha para Deus. E quando a gente tenta fazer isso, irmãos, nós só vamos ter prejuízo. Porque Deus não precisa da nossa mão para nada. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Assim como você, como mãe e pai, sabe o que é melhor para o filho, e o filho pede, mas não vai, e quando ele toma iniciativa de fazer alguma coisa, você ralha com ele, chama a atenção dele porque é perigoso, é arriscado. Da mesma forma, o nosso Deus como Pai, Ele tem prazer em nos servir, em fazer aquilo que realmente precisamos, porque Ele sabe o que nós precisamos. Então, o fato de ter muitas pessoas nessa situação, que hoje a gente costuma chamar de crentes nominais, sabe? Aquele crente que nunca teve encontro com Deus. Ele está na igreja, irmão. Ele frequenta a igreja, ele participa de tudo que acontece lá no templo, mas ele nunca teve um encontro real com Deus, porque ele nunca se entregou de espírito, alma e corpo ao Senhor Jesus. Ele não passou por essa experiência maravilhosa. Ele não conhece nem sabe o que é depender do Senhor. Então é necessário que a gente tenha esse critério de deixar as coisas na mão do Senhor. Porque quando a gente depende do Senhor, quando a gente espera no Senhor, como está registrado no Salmo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é importante, esperar no Senhor, saber que o Senhor está trabalhando e que Ele não dorme. O tempo do Senhor é diferente do nosso, é atemporal. Nós estamos aqui no Cronos, o Senhor está no Kairos. Então Deus está trabalhando. No tempo certo, Deus vai conceder a você todas as coisas, mas é preciso que você permaneça na posição que o Senhor quer, na dependência, esperando, como um filho espera pela mãe e que sabe que no momento certo ela vai trazer tudo aquilo que é necessário para a sua existência, para a sua subsistência. Assim o nosso Deus quer cuidar de mim, quer cuidar de você, quer cuidar de nós. No primeiro ponto aqui, nós vemos que existe ovelhas fracas, e não se trata daquela fraqueza da qual Paulo mencionou, quando estou fraco, então sou forte, conforme ele declara lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Ou seja, plenamente consciente de sua dependência da graça e do poder de Deus. Aqui se refere àquele que faz parte de uma igreja local, tem à disposição dele tudo o que é necessário para um contínuo fortalecimento espiritual, mas não aproveita, não prioriza o necessário e diário cuidado espiritual, não se exercita na piedade, conforme registra 1 Timóteo 4, 7 a 8. Como resultado, não tem resistência contra as adversidades da vida na terra, as tentações e os ataques das hostes espirituais da maldade, falta-lhe aperfeiçoamento e crescimento, conforme Efésios 4 e 12, assim estão suscetíveis a doenças espirituais, são infantis, melindrosas e se sentem ofendidas por qualquer coisa, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 7 e verso 11. Quantas pessoas vivem para lá e para cá? Nunca acham um lugar certo para congregar. Estão hoje num templo, numa congregação, e se alguma coisinha acontecer ali, amanhã ela já não volta mais. Já vai para outro lugar. É chamado crente turista. Não tem lugar certo. E a palavra de Deus diz assim: permaneça no lugar em que o Senhor te chamou. Então, se você foi chamado num determinado lugar, só saia dali se for por ordem de Deus. E quantas pessoas estão vivendo nesse dilema? E aí, se isso não bastasse, elas estão tão fracas, tão raquíticas, espiritualmente falando, que além dela sair daqui para ir para outro lugar, ela sai falando daquela congregação, falando do dirigente, falando dos irmãos. E se ainda isso não bastasse, muitas delas ainda se mudam de uma congregação para outra, e quando chega lá que percebe que o sistema lá é um pouco diferente, aí ela rapidamente quer implantar o que ela viu lá na outra igreja, na outra congregação, aonde ela está agora inserida, sabe? Se torna aí uma pedra de tropeço, querendo mudar regras, querendo mudar tradições, querendo mudar sistema. Irmão,
Isso é fraqueza espiritual. E para poder sarar, ser curado dessa enfermidade, você precisa se voltar para Jesus, se entregar ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, ou de espírito, alma e corpo, ser dependente do Senhor. Aí você vai entender a essência. A ovelha não anda vagando por aí de qualquer maneira, porque ela cai na mão dos animais, né, que são os animais que destroem, né, são predadores. Existem muitos tipos de animais predadores. Então, quando você começa a passear demais, você está correndo risco de morte. Então, precisa permanecer no lugar, né? Venha para os pés do Senhor Jesus. Ele tem o bálsamo, ele tem o alimento, ele tem o remédio, ele tem a cura para essa enfermidade. Você precisa ter um encontro com o Senhor, você precisa passar por uma experiência com Deus. Somente quando acontecer isso, você vai realmente entender o que é ser uma ovelha no aprisco do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos ovelhas doentes. O texto diz: e a doente não curastes. Ezequiel capítulo 34, verso 4. Assim como a fraca, a doença de uma ovelha pode ser de diferentes tipos e causas. Os pastores e a igreja precisam estar atentos, agir com prudência e buscar serem guiados pelo Espírito Santo para lidarem com ovelhas doentes, pois há doenças físicas, emocionais e espirituais. Assim como há diversas origens da doença, por exemplo, Paulo diz que muitos estavam fracos e doentes, conforme ele registra em 1 Coríntios 11:30, por causa de atitudes erradas e falta de amor no contexto de uma igreja local. É possível que a doença seja causada pelo pecado, conforme Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 12, e Tiago, capítulo 5, do verso 14 a 15. E também é possível que a ovelha esteja doente como resultado da negligência relatada no tópico anterior, ou seja, por falta do dirigente. O pastor ou o dirigente da igreja, ele foi chamar, e quando eu digo isso, eu digo, né, pensando no apóstolo Pedro e nos demais, lá na primeira igreja em Jerusalém, quando eles disseram para os irmãos, quando levantaram ali os diáconos, eles disseram: nós vamos instituir diáconos para cuidar de toda a administração aqui do templo, enquanto que nós vamos nos dedicar à ministração da palavra, à oração e ao jejum. Ou seja, a obrigação ou o dever do obreiro que está na frente de uma congregação, de uma igreja, é orar, jejuar, ler a Bíblia e pregar a palavra, ensinar. E isso é algo que Jesus, ele afirma, ele disse lá em Marcos: ide pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus ele vai e diz: ide e ensinai. E depois continue ensinando para que elas possam guardar todas as coisas. Irmãos, esse é o dever de um dirigente de igreja. E ele tem que estar atento, porque dentro de uma comunidade vai existir pessoas que estão, né, digamos assim, 100% com a vida em ordem, saúde espiritual em cima, né, tudo tranquilo, mas tem pessoas que estão capengando, estão de moleta, cadeira de roda, fraco, raquítico, sem comer. Então, para essas pessoas, esse dirigente, esse pastor, ele precisa estar atento para que ele traga o alimento, né, o medicamento certo para que essas pessoas se restabeleçam. A responsabilidade é do pastor, conforme foi lido acima, conforme está registrado em Ezequiel, né? A enferma tu não curaste. Então, a vontade do Senhor, e nós temos essa responsabilidade de curar as ovelhas enfermas, trazer elas a um estado de saúde perfeito. E como é que é feito isso? Através do ensinamento, através do alimento, que é a palavra de Deus, através de uma água, como vimos lá no texto, né, de referência, né? Existem pessoas que comem e bebem e depois eles estragam a comida, eles toldam a água, deixam a água suja. Então, uma ovelha não pode beber água suja com lama, uma ovelha não pode comer um pasto que esteja contaminado.
Então a comida tem que ser uma comida saudável, a água tem que ser uma água pura, saudável. E aonde está esse alimento, esta comida e esta água? Está na palavra de Deus, é a Bíblia, a nossa regra de fé. Então é através dos ensinamentos das Escrituras que essa ovelha vai ser recuperada para a glória de Deus. E para isso, o dirigente, pastor, bispo, missionário, seja lá quem for, ou qual título que ele tenha, ele é responsável pela condução desta ovelha e por tudo aquilo que é necessário para que essa ovelha possa viver saudável nesse aprisco até o dia da vinda do Senhor. Porque naquele dia o Senhor vai pedir conta de tudo que fizermos aqui, seja bom ou ruim, tudo vai estar patente aos olhos do Senhor. E diante dele, nós não poderemos e nem teremos nenhuma chance de negar ou de transferir a culpa para quem quer que seja. Nós somos as pessoas responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento físico e espiritual das ovelhas que o Senhor nos confiou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós temos ainda a questão da doença espiritual. Há textos bíblicos onde os escritores, inspirados pelo Espírito Santo para descrever a situação espiritual do povo, utilizam linguagem metafórica como se o povo estivesse enfermo. Isso está registrado em Isaías, no capítulo 1, do verso 5 a 6. Davi F. Painer comenta sobre o texto de Isaías. Com o intuito de ampliar a metáfora do profeta, poderíamos descrever os versículos 2 a 9 como o diagnóstico da enfermidade da nação, os versículos 10 a 23 como a receita para a cura, e os versículos 24 a 31 como prognóstico. A enfermidade é dupla, é moral e religiosa, nos versículos 2, e também psicológica, versículos 5 a 9. Interessante ser feita também a seguinte comparação entre as dimensões físicas e espiritual. Nem sempre a pessoa percebe que está doente de imediato. Portanto, espiritualmente é necessário um constante exame, sempre à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, Salmo 139, versículos de 23 a 24. Então nós vemos que a doença, ela não se manifesta, bruscamente. Você está bom aqui agora e daí você já cai doente, sentindo dores e alguma coisa. Geralmente, ela vem devagarinho e vai trazendo junto com ela os incômodos, alguma coisa, uma angústia, uma fraqueza, um cansaço, alguma coisa. Então, se você não atentar para isso, quando você menos espera, aí ela domina. E aí você está realmente doente. E aí o conselho é que o bom pastor, o bom dirigente, ele está sempre atento. E a palavra de Deus, ela é o bálsamo, ela é a cura. Então, quanto mais o dirigente ensinar a igreja através da unção do Espírito Santo, mais saúde essa igreja vai ter. Mas, infelizmente, e mais uma vez eu ponho o dedo aqui na ferida, muitos têm negligenciado isso. Hoje, em muitos lugares, o negócio é só cantar. Canta, 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 fica quase que nem a cigarra, só falta virar do avesso, de tanto cantar. Mas na hora de trazer o ensino da palavra de Deus, uma mensagem de Deus que sai do coração de Deus, que venha de encontro às necessidades dos ouvintes, não existe. Aí faz um floreado aqui, um floreado ali, e todo mundo volta vazio para casa, às vezes com as cordas vocais irritada de tanto cantar, cansado de tanto pular e rodopiar. Irmãos, está tudo fora de contexto, está tudo errado. Não é assim. Nós precisamos voltar à palavra. A palavra tem o poder de transformar. A palavra tem o poder de fazermos crescer no conhecimento de Deus. A palavra tem o poder de nos alimentar. A palavra é água para saciar nossa sede espiritual. Enfim, a palavra é a infalível palavra de Deus. Ela não erra. E nós só teremos vida se estivermos alicerçados na palavra de Deus. Sem ela, irmão, nós vamos ser como a maioria está aí, no auê, na gritaria,
no rolar pelo chão, pular, fincar bananeira e fazer um monte de coisa. Mas entra vazio e sai chutando lata, porque a presença de Deus, o poder de Deus não é esse movimento que a gente está vendo por aí. Não é só prosperidade. Tome a chave disso, a chave daquilo, segura isso, segura aquilo outro. Irmão, é diferente, é diferente. E os pastores, os dirigentes que estão na frente desses trabalhos são os responsáveis pela condução dessas ovelhas. Vamos atentar para isso. Vamos voltar para a palavra antes que seja tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 3, nós temos aqui o julgamento e providências de Deus. No capítulo 34 de Ezequiel, o profeta anunciou o julgamento divino contra os maus pastores, olha aqui, os governantes e líderes de Israel, e também contra os que estavam no rebanho e adotavam atitudes prejudiciais ao bem-estar coletivo. Ezequiel, capítulo 34, verso de 1 a 2, versículo 10 e depois 17 a 31. Porém, esse texto também revela as ações de Deus em favor de suas ovelhas e a mensagem de esperança futura com a vinda do pastor messiânico, o bom pastor. Então nós vemos aqui, como acabei de dizer, ninguém, absolutamente ninguém, estará impune diante do sumo pastor naquele dia. Então há um juízo, há uma responsabilidade a ser cobrada naquele dia de todos aqueles a quem o Senhor confiou, essa mordomia. A mordomia de cuidar do seu rebanho, de estar pastoreando esse rebanho e guardando e protegendo e dando tudo aquilo que era necessário para que elas vivessem tranquilas, tivessem saúde, para que no dia que o sumo pastor chegar, essas ovelhas possam ser apresentadas da melhor forma possível. Então vemos aqui que as atitudes soberbas e egoístas têm um preço a ser pago. O Senhor inicia o pronunciamento de julgamento condenando posturas que indicam soberba e egoísmo. Pisais o resto e enlameais o resto. Ezequiel capítulo 34, verso 18. São atitudes que lembram irreverência, ausência de amor fraternal e ganância. São atitudes que caracterizam os últimos dias da igreja na terra, identificados como tempos trabalhosos, registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, de verso 1 a 7. Interessante notarmos que tais posturas partiam de pessoas que estavam ali, no meio do rebanho, causando dificuldades para as ovelhas do Senhor, conforme registra Ezequiel 34, 19. É um alerta para cada membro do rebanho de Jesus, não se deixar levar pelas soberbas, competições, egoísmo e autossuficiência. Romanos capítulo 15, verso de 1 a 4, Filipenses capítulo 2, verso 3 a 4 e 1 Coríntios capítulo 10 e verso 24. Então nós vemos aqui um perigo eminente de pessoas que muitas vezes têm que se deixado levar pela irreverência, pelo egoísmo, pela soberba. Eles se acham a última bolachinha do pacote, eles são os melhores, eles se julgam os mais espirituais, os mais entendidos, e muitas vezes querem ditar normas que estão fora do contexto bíblico, que não é a palavra de Deus, para trazer prejuízo às ovelhas do Senhor. É preciso tomar cuidado, porque o Senhor tem um juízo, tem uma sentença para essas pessoas que têm agido dessa forma ou estão agindo dessa forma. O caminho é se humilhar na presença de Deus, diante do Senhor, voltar ao primeiro amor e se submeter ao Senhor, porque o Senhor precisa de homens e mulheres que dependam 100% dele. Não, o Senhor não precisa de pessoas que ditam norma, que descobrem caminhos, que sejam desbravadores e que resolva fazer as coisas segundo a sua vontade ou o seu bel prazer. Mas o Senhor quer pessoas dependentes, que siga após ele. É o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar é necessário. Nós precisamos negar a nós mesmos. E negar o quê? Negar todas as coisas que vai nos prejudicar nessa caminhada ao lado ou após o Senhor Jesus.
Aí fala de vaidade, fala dos prazeres mundanos e de tudo aquilo que poderia se tornar estorvo na nossa caminhada espiritual com o Senhor Jesus. Então é necessário entendermos isso para que possamos estar, fazendo a vontade do Senhor e no centro da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Atitudes que causam feridas e tropeços. A seguir, o Senhor se volta contra os que empurram, desprezam e procuram colocar outros para fora do rebanho. Ezequiel, capítulo 34, 21. Tais atitudes são totalmente contrárias ao que determina a palavra de Deus quanto à convivência no seio da igreja. Tenham os membros igual cuidado uns dos outros, diz Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 25. É preciso cuidado, pois é possível que não apenas ações, mas palavras e omissões também provoquem empurrões e tropeços, dificultando assim o desenvolvimento do rebanho do Senhor. Fomos introduzidos no corpo de Cristo pela ação do Espírito Santo, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Agora é preciso andar em espírito para que sejam produzidas em nós algumas virtudes que nos norteiem na convivência no seio da igreja. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Então nós vemos aqui, isso não é novidade. Eu creio que em todas as igrejas do nosso país, pelo menos uma vez já aconteceu de alguém se afastar da igreja, triste por conta de uma atitude, de alguém que não vigiou, de alguém que foi precipitado na maneira de agir e entristeceu aquela pessoa, magoou aquela pessoa, e essa pessoa muitas vezes não só saiu da igreja, como acabou muitas vezes se desviando do evangelho e retornando para os braços do inimigo. Irmãos, precisamos ter cuidado. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. E como o apóstolo Paulo, ele ensina, explica muito bem, nós não podemos tripudiar dos demais membros do corpo. Todos os membros são necessários para o bom funcionamento do corpo. Imagine se você cortar o dedão do pé e jogar ele fora. Você vai ter uma dificuldade muito grande em manter o equilíbrio quando você está de pé. Por quê? Porque está faltando um membro ali. É tão pequeno o dedo, mas se você tirar ele, vai fazer falta. Você vai ter dificuldade. Então, a orelha é necessária, o nariz é necessário, enfim, todos os membros são importantes para o corpo. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? É que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos ter carinho um pelos outros, porque nós não somos nada sem os outros. Nós dependemos uns dos outros. É uma corrente. Se um elo da corrente se parte, a corrente, muitas das vezes, vai ficar inutilizada. Então nós precisamos estar unidos, não apenas reunidos, como muitas vezes acontece. Estão reunidos, mas não estão unidos porque não são uma unidade. E o Senhor, Ele não quer que apenas estejamos reunidos, mas estejamos unidos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União é unidade. É quando todos compartilham da mesma coisa, no mesmo pensamento, na mesma fé, na mesma comunhão. É como dizia há muitos e muitos anos atrás, quando ainda criança, algumas pessoas diziam, todos por um e um por todos. Essa é a verdade. Somos uma unidade. Não existe alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito, rico, pobre. No corpo de Cristo somos membros. E é assim que deve ser, para que o nome do Senhor seja glorificado e o inimigo não tenha a oportunidade de lançar as suas setas e arrastar aqueles que muitas vezes, como falamos no início, são fracos, estão muitas vezes enfermos espiritualmente para ele e muitas vezes para a destruição. Meus queridos irmãos, temos aqui ainda o capítulo 34 de Ezequiel, que não apenas anuncia o julgamento divino, mas contém também diversas expressões que apontam para o agir do Senhor
como pastor em favor de suas ovelhas. Livrarei, procurarei, buscarei, apacentarei, levantarei um só pastor. E aqui o Senhor está falando de Jesus. Ele realmente é o único pastor. Nós somos hoje pastores na seara do Mestre, mas reconhecemos que ele é o sumo pastor. E um dia ele agregará todos os rebanhos, todas as ovelhas, e será apenas um rebanho, e ele será o único pastor. Louvado seja o nome do Senhor. São termos que lembram a mensagem do Salmo 23, como escreveu Philip Keller. Como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A expressão nada faltará traz um conceito de não sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de orientação, nem de cuidados. Para aquele povo no cativeiro, tal mensagem era um refrigério e cheia de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Por maior que seja o sofrimento, a aflição, até porque o Senhor, ele nos diz que no mundo teríamos aflições, e é raro alguém não ter aflição, não passar por aflição, não estar enfrentando às vezes algumas dificuldades. Mas em meio a tudo isso, nós temos o refrigério que vem da parte do Senhor, porque o Senhor, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele cuida, ele sabe o que é preciso e a hora certa para nos dar aquilo que necessitamos. Da nossa parte, a única coisa que precisamos ter e fazer é esperar na vontade do Senhor, na sua misericórdia, e saber que ele está trabalhando por nós, ele está cuidando de nós, e que no momento certo ele nos dará a recompensa, a vitória, e tudo vai ser alegria. Concluindo essa lição, nós vemos aqui como ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos saber que o cuidado de Deus com seu povo inclui julgamento, disciplina e promessas. É necessário nos submetermos ao pastoreio do Senhor Jesus. Só dessa forma, somente desse jeito, é que nós vamos ser vitoriosos neste plano em que estamos aqui vivendo. É que nós vamos conseguir vencer o mundo e vencer todas as coisas que existem aqui e um dia estarmos com o Senhor na eternidade. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe. Querendo o Senhor, retornaremos numa outra oportunidade. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, divulgue esses vídeos nas suas redes sociais, deixe o like e, querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade, porque dependemos dele e vivemos por ele, e dele e para ele são todas as coisas. Fiquem na paz do Senhor Jesus.